E aí, galera, beleza, beleza, beleza? Seguinte, em sala, fizemos a prova de 2021, mas eu disse que a de 2019 e 2018 tinham sido feitas por uma banca diferente e que o antigo examinador voltou, então eu peguei a prova de 2017, que é a que a gente vai fazer agora. Em sala, a gente fez a prova de 2021 inteira. Então, sem delongas, vamos a ela. Todo mundo pronto, preparado? Testar a canetinha aqui, funcionando. Beleza. Olha só. Tem aqui texto, o Brasil contado, uma só voz, Heitor Villa-Lobos, a música educadora. Há 80 anos, com a instauração do Estado Novo, a educação tornou-se um instrumento importante para a promoção do progresso econômico e o desenvolvimento humano. O maestro Heitor Villa-Lobos acreditava que a melhor maneira de formar a disciplina das gerações futuras era o canto coletivo. Para ele, o canto orfeônico, né, de Orfeu, apresentava três finalidades: disciplina, civismo e educação artística. Está de acordo com a lógica do Estado Novo, inclusive. Villa-Lobos posicionou-se politicamente ao lado de Vargas. O projeto do Estado, que surgiu com a Revolução de 1930, golpe, né, tinha viés autoritário. Porém, intelectuais como Villa-Lobos, Carlos Drummond de Andrade e outros percebiam no apoio estatal a possibilidade de concretização de projetos. Então, dentro desse cenário aí, o item 20. No período ditatorial da Era Vargas, a educação, conduzida por Gustavo Capanema, um dos mais longevos ministros do setor na história brasileira, sofreu profundas mudanças e integrou-se ao espírito de nacionalismo e de civismo próprios dos regimes políticos que se multiplicaram pelo mundo entre as duas guerras mundiais. Item certo. Esse é o nome do ministro da Educação mesmo, figura fundamental dentro da Era Vargas, principalmente no Estado Novo. Esse examinador vira e mexe e lembra desse ministro da Educação. Né? Talvez tenha um outro ministro, que seja bom de você lembrar o nome, uma figura chamada Francisco Campos. Esse era um fascista. Francisco Campos, ele foi o primeiro ministro da Educação, mas não foi o mais marcante, foi o Capanema, mas ele foi ministro da Justiça no Estado Novo, foi a figura que escreveu a Constituição de 37, né, a Constituição outorgada, autoritária, a Constituição polaca. Então, estava aqui, o destaque dele é ministro da Justiça, né, lá no Estado Novo, e ele é a grande figura por trás da Constituição de 1937. Tudo bem? Talvez dois nomes, mas o resto do item, tranquilo, né? Em períodos autoritários, controle da informação, né? Tanto de imprensa quanto no setor educacional. Certo, né? 21. A denominada Revolução de 1930, que alçou Getúlio Vargas ao poder central, rompeu radicalmente com a Primeira República. Na prova de 2021, a gente tinha aproveitado um item, né, para justamente falar que se tivesse essa afirmação de rompeu radicalmente, estava errado, lembram? Que era aquele item que falava que a Era Vargas ela era cheia de continuidades ou de rupturas. Teve até pergunta em sala sobre isso. Então, aqui, rompeu radicalmente. Aqui você já marca errado. Vamos ver o resto do item para ver tudo, né? Que se caracterizava pelo amplo domínio oligárquico, por eleições fraudulentas e pelo coronelismo, isso era a marca da República Oligárquica. A Era Vargas ampliou os direitos políticos, civis e sociais. Não, né? Eu falei, inclusive, que o examinador faz um item dizendo que houve ampliação dos direitos sociais em detrimento dos civis e políticos. Lembra disso? Então, políticos e civis estão fora, mas teve aumento dos direitos sociais, a CLT, escola pública, né? Acesso à saúde, não é SUS, tudo bem? Mas ampliou o acesso à saúde, ou na verdade estabeleceu, né, o acesso à saúde. Isso de fato são marcas do Vargas. Além de ter revigorado o sentido da representação popular com o voto secreto e com eleições periódicas para o poder legislativo. Não porque no Estado Novo não teve. Então, isso aqui, entre 1937 e 1945, está errado, beleza? Agora, lembra, ele pode falar do voto secreto em 1932, inclusive é uma efeméride. Só que aqui está no iniciozinho, ainda não era ditadura, né? Vai ter no processo de estabelecer o autoritarismo. Junto com o voto secreto, voto feminino. Mas se você pegar a Era Vargas como um todo, essa não é a grande característica, beleza? Até porque em 34, quando sai a Constituição, depois da Revolução Constitucionalista, que também em 32, também é uma efeméride, o Vargas foi eleito pelo Congresso. Ele não foi eleito pelo voto do cidadão, né? Então, em 30, ele perdeu a eleição e deu um golpe. 34, eleito de maneira indireta.
Aí ele cai em 45, em 51, aí sim ele foi eleito pelo voto direto, tudo bem? Mas aqui é crescimento dos direitos sociais em detrimento dos direitos individuais, né, os direitos civis e dos direitos políticos, beleza? Então, esse finalzinho aqui, levando em consideração a era Vargas como um todo, também está errado, beleza? Legal, vamos nessa. 22. O surgimento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no ano seguinte da implantação do Estado Novo, né, a criação é 37, a implantação é 38, mas está ali. Teve caráter estratégico, já que serviu de mecanismo técnico-científico de instrumentalização do espaço geográfico brasileiro. Ou seja, para domínio do Brasil, você tem que ter informação do Brasil. Teve até questão sobre o IBGE em uma das provas recentes do Enem, né? Falava da criação de vários órgãos para o Vargas obter informação do Brasil e poder comandar o projeto autoritário, centralizador dele, beleza? Eu até tinha dito que para o Enem, como é que eles estavam cobrando? Cobrava o órgão que o Vargas criou e ou cobrava a função oficial dele ou o uso político dele. Tanto que no Enem de agora caiu o DIP, né? E caiu o uso político. Controlar a informação, censurar, lembra dessa questão? A UNB pode fazer a mesma coisa. Cobrar o objetivo oficial ou o objetivo político, sendo que o objetivo político faz parte do Estado Novo, um governo autoritário, ditatorial. Mas aqui, certo, beleza? Conhecer o território para poder dominar, obviamente. 23. O surgimento das divisões regionais oficiais do Brasil vinculou-se à política de industrialização e de integração econômica e territorial implantada na década de 30 do século passado pelo governo Vargas. Isso aqui está certo também. Pô, mas industrialização e integração não quer dizer que todas as áreas vão ser industrializadas. Mas a ideia do Vargas é que o território brasileiro, até pelas informações que vão se obtendo, você comece a conectá-lo melhor. O JK lá na frente vai dar desenvolvimento a isso com as rodovias, beleza? Mas, por exemplo, o Goiás, Goiânia, é criada na época do Vargas. E é uma ideia de você ocupar mais o interior do país. Tem a ver com marcha para o oeste. Goiânia é fruto disso. Marcha para o oeste. Tá? Só que aí, no caso do Goiás, era fornecer alimentos para cidades que começam a crescer. Já que eu vou ter cidades crescendo, eu tenho que alimentar essa galera. E aí você integra o país, porque tem áreas industriais mais urbanas, mas tem que ter áreas onde a agricultura se desenvolve. Tudo bem? É nesse sentido. E tem certo. Beleza? 24. Embora reconhecesse no Estado Novo uma oportunidade de desenvolvimento de projetos inovadores e modernizantes para o país, a intelectualidade brasileira da época se recusou a atuar diretamente nas instâncias administrativas. Não, o texto fala claramente. Teve apoio do Villa-Lobos, teve apoio do Drummond, que foi funcionário público. Então, a intelectualidade ela não se recusou. Está lá no texto, certo? O examinador te deu essa informação. É errado. Já que ele te deu numa prova uma vez, pode ser agora que ele cobre, já considerando que você tem que lembrar disso. No mínimo desses dois exemplos, Villa-Lobos e Drummond. De jeitos diferentes, né? O Drummond chegou a flertar com a esquerda, né? com o comunismo, não era um comunista, mas chegou a flertar, mas o projeto nacionalista ele concordava. O Heitor Villa-Lobos concordava com o nacionalismo e centralização. Beleza? Então, de modos diferentes, eles tentaram se encaixar no projeto da Era Vargas, certo? Então, item errado. 25. Após a queda do Estado Novo, contemporânea à derrocada do nazismo e a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, o Brasil passou por uma experiência democrática entre 46 e 64, a República Liberal Democrática, interrompida pela deposição do presidente João Goulart pelos militares ao golpe de 64. Esse golpe instituiu outro regime autoritário, né? Porque tinha o do Vargas, agora tem o da ditadura. Semelhante àqueles estabelecidos em vários países sul-americanos à mesma época, Paraguai, Chile, Argentina, né? Que se perpetuou no poder por 2 décadas, de 64 até 85, 21 anos, item certinho. Lembra que o Brasil entrar na guerra do lado dos aliados, do lado dos Estados Unidos,
gerou uma contradição para o Vargas. Ele é um ditador que luta contra ditaduras. Por isso que o começo do item começa, né? Após a queda do Estado Novo, contemporâneo à derrocada nazista e a vitória dos aliados, né? Porque o Vargas se inspirava no Mussolini, né? No corporativismo fascista. O Vargas tinha feito discurso homenageando, elogiando Hitler. Então, o cara que elogiava ditadores até ontem está lutando contra ele. Gera uma contradição, isso ajudou a cair o Vargas. Tudo bem? Beleza? 25, então. Certo. Vamos nessa. Estamos de vento em polpa. Olha o Legoff de novo. Lembra que na prova de 2021, né, caiu aquela questão de o autor do texto considera que a Idade Média é das trevas, era o mesmo autor, Jacques Legoff. Né? É uma referência para a Idade Média, beleza? Vamos lá. O castelo, a igreja e a cidade foram cenários de teatro. É sintomático que a Idade Média tenha ignorado um lugar próprio para o teatro, igual tinha, por exemplo, no mundo greco-romano, né? Um lugar próprio, né? Exclusivo para aquilo. No caso da Idade Média, se usou essas construções que já eram referências no mundo medieval feudal. Os palcos e as encenações eram improvisados, onde houvesse um centro de vida social, por isso castelo, igreja e cidade. Na igreja, as cerimônias religiosas eram festas, e do drama litúrgico é que saiu o teatro. No castelo, os banquetes, torneios, espetáculos de trovadores, jograis são jogos, né? Dançarinos e domadores de ursos se sucediam. Nas cidades, teatros mambembes ergueram-se nas praças. O mambembe é justamente o precário, né? O improvisado. Todas as classes sociais faziam das festas familiares cerimônias ruinosas, ruinosas de ruína. Gastava muito, a galera quebrava. Os casamentos deixavam os camponeses empobrecidos por anos e os senhores por meses. Quer dizer, todo mundo tinha prejuízo, mas quem tinha mais grana recuperava mais rápido, uns por ano, outros por meses. Os jogos exerciam uma sedução singular sobre a sociedade. Escrava da natureza, ela entregava-se ao acaso. Os dados rolavam em todas as mesas. Prisioneira de estruturas sociais rígidas, ela transformou a própria estrutura social em um jogo. Né? A própria dinâmica do feudalismo é como se fosse um grande jogo. 43. Infere-se do texto que, por ser altamente hierarquizada, a sociedade feudal excluía das atividades festivas a maior parte da população. Está no texto, né? Todas as classes sociais, né, faziam das festas cerimônias ruinosas, né? Ou seja, envolvia todo mundo ali, beleza? Os jogos exerciam uma sedução singular sobre a sociedade como um todo, não está falando só de um grupo específico. Então, não excluía a maior parte. Era uma, inclusive, de integração, controle, passar mensagens, ideologia, item errado. Tudo bem? A quem restava participar das cerimônias religiosas, ele até falou, da liturgia religiosa vem o teatro, né? Então, se você vai à igreja, vai ter daqui a pouco algo de teatro lá dentro. Né? 44. Centros da vida social da Europa medieval e herança do Império Romano, que mesmo nos séculos de decadência, permaneceu altamente urbanizado, as cidades começaram a perder importância na Baixa Idade Média, em razão da ruralização da economia e do declínio do comércio. Errado, né? Quando o Império Romano estava em decadência, a cidade já vai diminuindo. Ou seja, a ruralização da Idade Média já vinha do Império Romano. Império Romano em crise, né? Você já tem decadência da cidade e processo de ruralização. Na Alta Idade Média, a ruralização se completa, feudalismo. Na Baixa Idade Média é que as cidades começam a voltar, renascimento comercial e renascimento urbano. Então, qual é a linha do tempo aqui? Pega lá, Idade Média, lembra, do 5 ao 15. Então, da queda de Roma, 476, a tomada de Constantinopla pelos turcos, 1453. Aqui no século IX, alguns falam século X, é a divisão, no meio da Idade Média. Então, aqui você tem a Alta Idade Média, aqui você tem a Baixa Idade Média. Renascimento comercial, renascimento urbano, renascimento cultural estão aqui, ó, na Baixa Idade Média. Então, é neste período que as cidades começam a voltar. Então, a grande ruralização, ela está aqui, ó, na Alta Idade Média, beleza? Ele inverteu.
E já na crise do Império Romano, sociedade ruralizando. Então, item errado. Tudo bem, todo mundo? Você vê que é um item de localização histórica. Ele não cobrou data, mas ele cobrou localização. Então, você tem que ter isso aqui na cabeça. Certo? Vamos nessa. 48. Ao mencionar estruturas sociais rígidas, o texto remete à organização da sociedade feudal, que, tendo vigorado em grande parte da Europa medieval, foi marcada pelas relações servis de produção e de suzerania e vassalagem, nas quais a lealdade era pressuposto essencial. Perfeito, certinho. O que é a relação de servidão? Você tem um nobre e tem um camponês. Um camponês. Essa relação entre o camponês, ele deve tributos ao nobre, que são as banalidades, tributos, mas que pode aparecer como banalidades. Banalidades vem da palavra germânica, né, bárbara, ban. Aí gera banalidades, são os tributos. E o nobre, ele tem que garantir a proteção do camponês. O que conecta os dois? A terra. Ou seja, o camponês está preso a uma terra, essa terra tem um senhor, certo? Essa relação aqui chama-se servidão. Eu estou preso à terra, só que essa terra tem um senhor, né? Eu estou ligado à terra e a terra está ligada a ele. Não é uma relação direta. Relação direta seria escravidão, servidão. Ele me protege, eu pago os tributos. Tudo bem? Lembra, qual é a origem disso aqui? A origem é o sistema de colonato, lá do Império Romano, na crise da escravidão. E aí tem suzerania e vassalagem. Suzerania e vassalagem é a relação entre dois nobres. Então, você tem um nobre suzerano, um nobre vassalo. Então, o suzerano, o que ele passa para o vassalo? Ele passa a terra, ele passa um feudo. O que o vassalo deve a ele? Deve fidelidade. Fidelidade em duas situações. No conselho de nobres, quando os nobres se... Do jeito que eu votar, você vota comigo. E principalmente no campo de batalha. E é assim que vão formando os exércitos, né, feudais. Quanto mais vassalos um suzerano tem, maior os exércitos dele, certo? No feudalismo, existe monarquia, mas não existe Estado. Território unificado, governo centralizado, capital, mas existe monarquia. Se tem a nobreza, tem a monarquia. Então, qual é o maior suzerano, em geral, via de regra, o mais normal? Qual é o maior dos nobres? O rei. O rei costuma ter o maior número de vassalos. O que não quer dizer que ele governe toda a área da França. O que não quer dizer que tenha só um governante para a Inglaterra. O poder está descentralizado, justamente nos senhores feudais. Beleza, vocês? Certo? Da onde vem esta relação aqui? Comitatus germânico. Não esquece disso. E aí, se o examinador quiser falar da mistura, heranças romanas através da Igreja Católica e elementos germânicos, em geral, lembra, ele vai falar do colonato e vai falar do comitato. São os dois grandes exemplos. Tudo bem? Item certo. 49. O castelo medieval, símbolo de poder no feudalismo, desempenhava diversas funções. Abrigava a família senhorial e seus dependentes, funcionava como tribunal de justiça, servia de local para acordos e negócios e constituía a base militar de defesa e ataques, né? O castelo é um palácio fortaleza, um palácio fortificado. E ele serve para tudo isso. É o grande símbolo, e o grande símbolo, portanto, do feudalismo. O castelo feudal, clássico. Quem vai à Europa, foi na França, tem que visitar um bicho desse. Beleza. 57. O texto menciona áreas situadas na região modernamente conhecida como Oriente Médio. Além de estratégica... Tava lá o... Será que eu tirei o texto? 49 e pulou para 57. Eu acho que eu tirei o texto, então. É que vai ver que não era um texto de história mesmo. Mas tudo bem, vamos ler o item. O texto menciona áreas situadas na região modernamente conhecida como Oriente Médio. Beleza, citou. Além de estratégica para a economia geopolítica do mundo contemporâneo, essa região é o berço histórico de três grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Por adotar uma doutrina universalista, ou seja, a ideia é você espalhar, né, a religião,
Desde a sua criação até os dias atuais, o Islã não se envolveu com questões de ordem política. Mas esse final aqui é cretino, né? O Islã não se envolve com questões de ordem política. Lembra, o Islã unifica o mundo árabe, sendo que o líder político é o líder religioso. O líder religioso é o líder político. O primeiro foi Maomé. E depois são os sucessores de Maomé, que são justamente os califas, certo? Aquela divisão entre xiitas e sunitas, uma das coisas, né, que eles divergiam é quem pode ser sucessor de Maomé. Os xiitas achavam que tem que ser alguém parente do Maomé, tem que ser alguém da família dele, os descendentes dele. Os sunitas acham que pode ser qualquer um habilitado, obviamente, né? Qualquer um eleito. Não precisa ser um descendente do Maomé, beleza? E o xiita só segue o Corão. O sunita segue o Corão e a Suna. A Suna é meio que uma biografia do Maomé. É um livro que fala sobre a vida, os hábitos, né? Os pensamentos do Maomé, certo? Então, por esse finalzinho aqui, errado. É uma religião universalista, por exemplo, o judeu ele não tem a preocupação de ficar convertendo ninguém. Você pode virar judeu, dá trabalho, eles vão tentar fazer você desistir, vão tentar te dissuadir, eles vão dificultar, porque eles querem ver quem é que se converte mesmo. Já o cristão e o islâmico faz parte da lógica de se converter, beleza? Tanto que o islamismo é a religião que mais cresce no mundo hoje, né? Então, item errado. 58. A imigração de milhares de famílias de origem judaica para a Palestina ocorreu principalmente após o fim da Primeira Guerra Mundial, quando a Liga das Nações submeteu a Palestina à administração norte-americana. Né? Quais foram os países que, depois da Primeira Guerra Mundial, assumiram a administração daquela área? Aquilo ali era a área do Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano caiu. Quais são as potências europeias que assumem o controle daquela área? Inglaterra e França. Então, vira a área de influência da Inglaterra e da França. Certo? E esse é um dos elementos que pode ser cobrados da prova, né? Qual é um dos grandes efeitos do fim da Primeira Guerra Mundial? O fim dos impérios. Fim do Império Alemão, fim do Império Austro-Húngaro, fim do Império Russo com a Revolução, fim do Império Turco-Otomano. Na área do Império Turco-Otomano, Oriente Médio, assumiram Inglaterra e França. Beleza? Só que aí, de fato, já começa uma migração forte, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial com o Holocausto, mas já começa uma migração forte aqui depois da Primeira Guerra Mundial mesmo. Lembra que a Inglaterra até incentivou aquela declaração de Balfour. Declaração de Balfour, que era um ministro da Inglaterra, né? Dizendo que a Inglaterra apoiaria a causa judaica. Aí começa o retorno forte. Mas o erro mesmo aqui é a administração norte-americana depois da Primeira Guerra Mundial. Inglaterra e França. Item errado. Tudo bem? A grande influência dos Estados Unidos vai vir depois da Segunda Guerra Mundial, que a Inglaterra e França saem, cria Israel, né? Era para criar a Palestina também, mas não aceita, e aí, através de Israel, se estabelece uma grande influência dos Estados Unidos, mas isso é depois da Segunda Guerra Mundial. Então, aqui, errado. Texto do Hélio Gaspari. Livro dele costuma ser usado para questões sobre a ditadura. Vamos lá. Aqui ele é um jornalista, né? Texto dele no Globo. Em outubro de 1917, os bolcheviques, maioria em russo, lideraram uma revolução, invadiram o palácio do czar, subiram pelas escadarias e derrubaram séculos de absolutismo, instalando um governo de operários e camponeses. Tudo mentira, ô louco. Os bolcheviques não eram maioria. O czar não morava no palácio de inverno. Ele abdicara em março e estava preso a quilômetros de distância. Os bolcheviques não eram maioria? Aqui tem uma imprecisão do Hélio Gaspari, que na verdade tinha um partido na Rússia, que era o Partido Operário Social Democrata Russo. A social-democracia era a principal corrente do socialismo na época. E aí, esse partido aqui, ele se dividiu em 1903, se eu não me engano. Desse partido, aí formou bolcheviques e mencheviques. A maioria foi para os bolcheviques. Então, não quer dizer que os bolcheviques eram a maioria da Rússia. Eles eram a maioria na divisão do Partido Operário Social Democrata Russo. Beleza? Aí aqui, os mencheviques, né? E tinha uma coisa de como os bolcheviques representavam a classe mais trabalhadora e os mencheviques mais o setor empresarial,
Então, tinha uma coisa de maioria ou minoria de quantidade de quem nós representamos, tudo bem? Então, aqui teve um deslize na interpretação do Hélio Gaspari, mas vamos lá. Em outubro de 1917, não havia mais monarquia, e a Rússia era uma república mambembe, olha o mambembe aqui, né? Uma república meio decadente, porque em 1917, né, tem a Revolução de Fevereiro, que é a Revolução Menchevique, e tem a Revolução de Outubro, que é a Bolchevique. Então, o czarismo já não rolava mais desde aqui, né? Os poucos revoltosos entraram no palácio por janelas laterais e o prédio não estava guarnecido por tropa capaz de detê-lo. A cena da tomada do palácio, com uma heróica multidão subindo essa escadaria, foi uma invenção do cineasta Sergei Eisenstein, isso é verdade. Tem um filme que ele faz homenageando a Revolução Russa, né? Foi um grande cineasta soviético, e aí ele monta uma cena, né, colossal, uma cena apoteótica, né? Então, igual o Hollywood faz, né? Fica mais com a cena na cabeça do que sabendo aquilo que aconteceu mesmo. Ele teve a ajuda de 5.000 figurantes e a filmagem, em 1928, causou mais danos ao palácio que a sua tomada em 1917. A grandiosidade de Eisenstein fez que suas coreografias engolissem a realidade. O massacre da escadaria de Odessa, do encoraçado Potemkin, também não aconteceu. Lógico, é filme, né? O cara está pegando eventos de uma época e está retratando de maneira cinematográfica e ele está dando uma coisa grandiosa, tipo o quadro do Ipiranga, né? Vários temas, vamos dizer assim, nacionalistas, né? Beleza, vamos ver os itens. 8.3. O texto encerra importante questão teórica acerca da produção historiográfica, ao demonstrar que as narrativas relativas a acontecimentos históricos, a exemplo de revoluções, guerras, golpes de Estado ou outros de qualquer natureza, podem ser distintas e estar vinculadas a diferentes visões de mundo. Exato. Então, o próprio Hélio Gaspari, ele estuda a Revolução Russa de um jeito, a galera da época estuda de outro, né? Então, qualquer evento histórico, ele pode ter diferentes visões. Agora, é óbvio, você tem que juntar documentos, você tem que fazer uma interpretação possível, né? Você não pode inventar dados. Aquilo que você produziu tem que ser lido pelos outros, né? Tem que ser, as pessoas têm que considerar que o que você está dizendo é minimamente razoável, é racional, tem um mínimo de lógica, né? Mas você pode ter visões diferentes, né? Certo, né? É isso. 84. O Brasil, que participara diretamente da Segunda Guerra Mundial, recusou-se a alinhar sua política exterior às diretrizes da Guerra Fria. Recusou-se a se alinhar na Guerra Fria. Lembra do Dutra, né? A gente até falou na aula. O Dutra é o quê? Alinhamento incondicional. Recusou-se não. Alinhamento incondicional, né? Que se seguiu ao fim daquele período. Sob a presidência de Gaspar Dutra, um militar liberal de inclinação ligeiramente esquerdista, tá louco, imagina, liberal esquerdista, nem combina, né? O liberal tá para a direita. O país optou por não se atrelar incondicionalmente, olha, ele ainda usa o termo, olha só, ao Washington e por praticar uma política externa independente. Lembra, política externa independente, quem foi que a gente falou, né? Jânio Quadros. Jânio Quadros e João Goulart. Sendo que o Jânio Quadros tem uma coisa esquisita, né? Parece que é uma contradição. No plano externo, ele foi super arrojado. No plano interno, conservador, moralista. Legal? Você vê, quando se cobra a Dutra, foi o que eu falei para vocês. Geralmente vai aqui. E esse examinador, às vezes, ele carrega nos adjetivos, lembra? Ele exagera um pouco, aí fica um pouquinho mais fácil de ver. Então, bem errado. Até usou o termo, né? Não se atrelar incondicionalmente. Olha que loucura. Tá, marca errado, marca errado. 85. A crise econômica de 1929 afetou a União Soviética justamente quando ela se recuperava dos prejuízos do pós-guerra. Errado. Legal esse item aqui. Pelo quê? Né? De 1921 até 24, rolou a chamada NEP. Isso aqui ainda estava durante o governo Lenin, né, na União Soviética, que era a ideia de reconstruir a União Soviética. Por quê? Reconstruir a Rússia, né, a União Soviética, que a Rússia se destruiu na Primeira Guerra Mundial, depois entrou numa guerra civil, e aí o Exército Vermelho, o bolchevique, ganhou. Só que a Rússia está em frangalhos. Então, para reconstruir, foi lançada a nova política econômica.
Autorização de práticas capitalistas na chamada microeconomia. A economia do dia a dia. Tudo bem? Então, autorização de um pouco de capitalismo para poder dinamizar a economia, certo? Só que aí tem a morte do Lenin, disputa Trotsky-Stalin, Stalin vence, sobe ao poder. O que o Stalin vai estabelecer a partir de 1926? Né? Aqui já o Stalin. Fascismo de esquerda, lembra? O que o Stalin estabelece? Os planos quinquenais. Planificação da economia. Planificação da economia quer dizer que quem diz o quanto se produz, o que se produz, quanto se custa, não é mais o mercado, agora é o Estado. Então, se na União Soviética vai produzir 100 pregos ou 1 milhão de pregos, é o Estado. E quem diz o valor do prego também é o Estado. Então, produzindo 100 pregos ou produzindo 1 milhão, o prego custa 2 não sei quanto. Custa 2 dinheiros, beleza? Se você está numa economia de mercado, se você produz menos, o preço aumenta. Se você produz mais, o preço diminui. Oferta e procura, não é isso? Só que aqui você está numa economia planificada. Quem estabelece é o Estado de baixo para cima, certo? Por que o Stalin fez isso? Projeto de poder autoritário. Só que o Stalin, sem querer, foi muito mais sorte do que juízo. O Stalin acabou protegendo a economia soviética da crise de 29. Porque a crise de 29 é uma crise de mercado. Mas se a União Soviética não está mais numa economia de mercado, então ela não é atingida pela crise. Beleza? São sistemas incompatíveis. Tranquilo todo mundo? Por isso que na época o comunismo começou a virar realmente uma alternativa. Porque o capitalismo está em crise feroz e a União Soviética só em ascensão. Não é que o comunismo era imune a crises, mas é esse estilo econômico, sem querer, blindou a União Soviética. Mais sorte do que juízo. E tem errado, a crise não afetou. Planos quinquenais. 86. Após a Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento da União Soviética foi marcado pela mecanização do campo, beleza? Razão porque a região não importava alimentos. Errado. Lembra que a União Soviética fez aquele bloco com os países socialistas? Porque você tem a União Soviética e tem aquilo que se chamava de países satélites, né? Polônia, por exemplo, né? Albânia, Tchecoslováquia, né? E a União Soviética fazia negócios com esses países do bloco, o Comintern, certo? E ela comprava alimentos desse país. E aqui é o seguinte, a União Soviética fazia negócios inclusive com o Ocidente capitalista. Vendia gás natural, vendia petróleo e comprava, sobretudo, para as indústrias. Até com os capitalistas tinha negócio, sobretudo através da Alemanha. Metade da Alemanha controle soviético, metade da Alemanha controle capitalista. Então, através das duas Alemanhas, se fazia negócio entre a União Soviética e os países capitalistas. Tudo bem? Então, se aparecer um item dizendo que a União Soviética ficou todo o período da Guerra Fria sem fazer negócio com o Ocidente, errado. Errado. Lembra disso. 87. Questões relacionadas às minorias foram ignoradas quando da formação da União Soviética, tendo a unificação do território sido a principal preocupação política dos russos. Aqui é o seguinte, este gabarito saiu, se eu não me engano, como certo, mas ele está errado. Quem fez esse item foi alguém da sociologia, não foi o professor de história. O professor de história, se fizer, marca errado nesse item. E lá no dia da prova, a gente tirou dúvida com o examinador da história e ele falou, não fui eu que fiz, eu não concordo com o gabarito. Beleza? Essa coisa, questões relacionadas à minoria foram ignoradas. Não. Tanto que quando se forma a União Soviética, o Lenin tem a declaração da soberania dos povos, da autodeterminação. Autodeterminação. Que era justamente, inclusive, uma forma de atrair o apoio de outros países para formar a União Soviética. Beleza? Se eles vão respeitar isso na prática ou não, é uma outra coisa. Mas dizer que não teve preocupação está errado, certo? Então, se alguém da história fizer esse item,
ele sai como errado, se for esse tema. Teve preocupação? Teve. Se falar que teve preocupação, mas foi ignorada, beleza, você marca certo. Tudo bem? Aí aqui tem que ver uma diferença entre o que estava no papel e o que foi feito na prática. Aí tem que ver o que o item afirma. Mas dizer que não, que a questão relacionada às minorias foi ignorada, isso está errado. Legal. Tem um outro item aqui problemático, a gente já vai ver isso. Um outro item que também não foi o examinador da história que fez, mas ele marca o gabarito diferente. 89. Ao lado do liberalismo e do nacionalismo, o socialismo foi uma das grandes expressões ideológicas do século XIX no Ocidente, né? As ideologias do XIX. Né? Enquanto os dois primeiros correspondem à crescente afirmação da ordem burguesa, o socialismo foi um contraponto à consolidação do capitalismo como sistema econômico dominante a partir da Revolução Industrial. Certinho, né? A Revolução Industrial consolidou o capitalismo. Essas duas formas de pensar têm mais a ver com a burguesia. Só que aí, vamos dizer, a classe trabalhadora urbana, industrial que vai crescendo, ela vai buscando um jeito de pensar que tem a ver com as necessidades dela. E é justamente isso que vai na lógica do socialismo. Tanto que quando a gente estuda isso, né, ideologias do século XIX, se falam das ideologias burguesas e as ideologias operárias, ideologias sociais, ideologias progressistas. Certinho o item. Tudo bem? 90. A partir da publicação do Manifesto Comunista, 1848, Primavera dos Povos, o socialismo de inspiração marxista se expandiu e, na esteira da derrota francesa na Guerra Franco-Prussiana, sobressaiu seu concorrente movimento anarquista, confirmando suas teses com a vitoriosa e duradoura Comuna de Paris. Nem vitoriosa e nem duradoura. Ela durou 72 dias. Inclusive, a França derrotada pela Prússia, e aí rolou a unificação da Alemanha, a França teve ajuda da Alemanha para reprimir a Comuna de Paris. Foi a primeira tentativa de experiência comunista do mundo. Beleza? O Marx até falou, olha, isso aqui indica que um dia, num futuro não tão distante, o comunismo vai vir de verdade. É como se o comunismo tivesse vindo na janelinha. Mas não dá para dizer que deu certo. Foi a primeira tentativa de. Não foi nem vitoriosa e nem duradoura. Item errado. Inspiração do marxismo? Sim. Não duradoura e nem vitoriosa. 91. Conforme a teoria marxista, a transição ao comunismo se iniciaria com o levante do proletariado frente ao esgotamento do sistema capitalista e a subsequente instauração de um governo proletário. Beleza. Assim, a ausência de um proletário organizado na Rússia se colocava como um desafio para a revolução concebida pela teoria marxista. O examinador que fez esse item marcou certo, a história marca errado. E a gente conferiu lá com o examinador da história. Eles marcaram certo a ausência de proletário organizado. Isso aqui está errado. Quem que era o proletário organizado da Rússia? Como é que virou o nome depois da União, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que, que era a organização do proletário? Sovietes. Sovietes. Os sovietes de Moscou, os sovietes de Odessa, né? Os sovietes de São Petersburgo, os sovietes de Leningrado, né? Os sovietes, as organizações de operários nas cidades da Rússia. Então, havia proletário organizado. Até fizeram parte, inclusive, do governo lá da Revolução de Fevereiro, né? Liderado pelos mencheviques, mas os sovietes também fizeram parte. Depois passaram a apoiar os bolcheviques. Tudo bem? Para a história, isso aqui está errado. Foram dois itens problemáticos. Tudo bem, todo mundo? Vamos nessa. Olha só, a prova foi de 2017, né? Aí eu tinha falado para vocês, em 2017, 500 anos da Reforma Protestante de 1517. Então, no ano dessa prova, essa era a principal efeméride. Por isso que você vai revisar. Independência do Brasil, né? Aquele momento ali, 1922, Mussolini, crise do sistema liberal, União Soviética, Partido Comunista no Brasil, tenentismo. Vai revisar aqueles elementos. Vão aparecer. Alguma coisa daquilo vai aparecer.
Alguma coisa que está fazendo aniversário vai ter na prova. Então, em 2017, completam-se 500 anos desde que o alemão Martinho Lutero desencadeou uma revolução religiosa. A jornalista Miriam Leitão, filha de um pastor presbiteriano, escreveu, né? Eu até falei que a gente usou o mesmo texto num simulado aqui, né? Nunca mais vai acontecer dessas cagadas, não uma vez na vida. Eu podia gastar na cena, gastei no simulado. Uma tragédia. Como em toda revolução, o ato inicial da reforma protestante foi feito sem que o padre e professor Martinho Lutero tivesse a noção da dimensão das transformações das quais aquele momento seria o marco inaugural. Ele não queria formar uma outra religião, né? Ele queria reformar o próprio catolicismo e não criar uma nova. Ele queria o debate e, por isso, afixou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Era normal fazer isso, inclusive. Em um texto em que convidava quem não pudesse estar presente a apresentar suas ideias por escrito. Ele era professor, né, no monastério, ele dava aula e ele já tinha colocado esse debate. Suas teses eram curtas, mas profundas, como a de número 76, que foi uma das mais famosas, né? Ó. As indulgências papais não podem anular sequer o menor dos pecados veniais. Foi o começo do fim de uma era. Né? 98. Ao afirmar que o ano de 1517, você vê, ele não deu no texto 1517, né? Você tinha que fazer um mínimo de conta, mas aí é de boa, né? Ao afirmar que o ano de 1517 marcou o começo do fim de uma era, o texto refere-se ao fato de que a reforma religiosa iniciada por Lutero rompeu com a hegemonia exercida pela Igreja Católica no cristianismo europeu medieval e deu origem ao protestantismo. Esse rompimento suscitou um contexto de intolerância que provocou guerras religiosas na Europa ao longo da Idade Moderna. Certinho, né? Por exemplo, aqui tem na França, né, tem um dos piores episódios, que é aquele massacre da noite de São Bartolomeu. Que é 1572. Agosto de 1572, e se estendeu por vários meses, né? Onde os huguenotes, que são os calvinistas franceses, foram massacrados pelos católicos. Rolou, inclusive, na França, rolou moeda comemorativa ao massacre. Moeda de circulação, dinheiro. Numa das faces tinha o rosto do Papa, né, de perfil. Na outra, tinham anjos descendo a terra com espadas e matando protestantes. Você vê o nível da coisa. Lembra que teve... foi lei, né? Lei de intolerância. Não poderia ser protestante na França. Guerras religiosas na Inglaterra. Né? Calvinistas contra puritanos. Guerra civil na Inglaterra, aquela do Oliver Cromwell, né? Ele era do lado dos puritanos. Então, guerras religiosas. Certo isso aqui. Beleza? Os historiadores, assim, desses eventos, final da Idade Média, início da Idade Moderna, os historiadores chamam a atenção de três, para falar, olha, aqui a coisa está mudando mesmo, que é a Reforma Protestante, né, o Renascimento cultural e a descoberta da América. São os três grandes eventos para dizer, realmente estamos passando de um período histórico para outro. Alguma coisa está mudando de verdade. E aí, qual é a expressão que se usa, né? Qual que se considera que é o índice, ou seja, o que indica a modernidade? Índice da modernidade. Isso aqui poderia ter sido cobrado no Enem também, né? Tópico que tem a ver com o Enem. O índice da modernidade. A invenção do indivíduo. Isso aqui é diferente da Idade Média, do medievo. Porque na lógica do medievo, importa muito mais o coletivo, o corpo, o corporativismo. Então, o medievo é coletivo. Corporativismo. Na Idade Moderna, o indivíduo, eu. Né? Então, na lógica do Lutero, né, a salvação é você, a sua fé, em contato direto com Deus. É o indivíduo. Beleza? Né? São os artistas assinando a obra. Sou eu, Galileu, fazendo essa descoberta. Né? Sou eu, Shakespeare, escrevendo essa obra. Sou eu, Michelangelo. Sou eu, Rafael. Sou eu, Leonardo. Eu, o indivíduo. Qual é a grande frase filosófica da Idade Moderna? Penso, logo existo. Eu penso, logo eu existo. Então, isso é algo que pode aparecer.
Beleza. 99. Deixa eu ver, estamos com quantos mil tempos aqui? 45 minutos, tá bom. Vamos. Deixa eu ver se tá no final. Ah, tá no final. Só falta mais esses dois itens e aquelas duas questões. Então, beleza. Vai ficar com menos de 1 hora, tá massa. Ninguém coloca velocidade 2, hein? A vida é assim mesmo. Ela é lenta. Machado de Assis. O problema desta aula és tu, aluno. Você quer que ela vá a galope, mas essa aula é tipo carro de boi. Ela vai lenta, ruidosa. Não me acelere, eu não tolero isso. Beleza? Eu já sou acelerado para você ficar me colocando em velocidade 2 aí. Vamos lá. A aula é igual a vida. Uma merda. Né? 99. O início da colonização da América do Norte passou ao largo das questões religiosas. Passou ao largo é que não tem a ver. Então, a colonização da América do Norte não tem a ver com questões religiosas. Quem foi colonizar a América do Norte? Um dos grupos, sobretudo no norte, puritanos fugindo de perseguição religiosa. A galera se chamava igual o pessoal da época das cruzadas, somos peregrinos. É o Mayflower, né? São as flores de maio. Foque outono, como disse a priminha do meu filho, primavera, verão, Antônio e inverno. São as flores de Antônio. Né? Passou ao largo, errado. Já está errado. Vamos ler o resto. Mas lá no dia da prova você vê isso aqui, marca errado e vai embora, economiza energia. Que convulsionavam a Europa nos séculos 16 e 17. Os primeiros ingleses que atravessaram o Atlântico foram motivados pelo sonho de fazer a América. Né? Isso aqui é uma coisa do século XIX, do século XX, né? Fazer a América. Tem nada a ver nessa época, tá anacrônico isso aqui. Ou seja, enriquecer-se e, em breve tempo, retornar ao país de origem. Nada a ver, né? Bem errado. Lembra aquela coisa que eu falei que os itens da UNB têm conexão? Porque aqui você marcou certo, lembrando de guerras religiosas. Aí a gente até lembrou, ó, tem o caso da França, Inglaterra, puritanos e anglicanos, Oliver Cromwell. Aí o próximo item fala de colonização dos Estados Unidos, ingleses, que não tem nada a ver com guerras religiosas. Mas o item passado fez você lembrar desse conteúdo. Errado. Certo? 100. A nítida distinção entre o processo de colonização da América Ibérica, né, Portugal e Espanha, e o processo de colonização do sul da América do Norte. Opa, não, né? O sul da América do Norte, Estados Unidos, são as 13 colônias britânicas da América do Norte. As 13 colônias britânicas. Aí aquela divisão clássica, né, de norte e sul das 13 colônias. O norte, usando o vocabulário tradicional, que nem é mais tão usado hoje em dia, né? Mas vamos lá, seria coloniamento, né? O sul é bem parecido com o que rolou no Brasil e na América Hispânica. Principalmente o Brasil, né? Plantation, agroexportação, escravidão. Então, isso aqui está muito mais próximo do que aconteceu na América Ibérica. Aqui é diferente. Lá na independência dos Estados Unidos, depois, né, vai gerar a guerra civil, lembra? Justamente a diferença dos dois modelos. Então, ele está dizendo que na América Ibérica haveria uma nítida distinção da colonização do Sul. Já está errado. Esses dois itens você matava só nas duas primeiras linhas. Olha o tanto que você economiza aqui. Ó. Mas vamos ler o resto. Nas colônias espanholas e portuguesas, prevaleceu o espírito do nascente capitalismo europeu, com ênfase no mercado interno, nas relações assalariadas. Não tem nenhum sentido. Nas colônias sulinas da América do Norte, a exploração econômica se deu em torno de pequenas e médias propriedades. Idiota, né? Isso aqui tudo, plantation. Plantation. Essa coisa de pequena e média propriedade, mercado interno, policultura, mão de obra remunerada, né? Mais assim, remuneração do que salário, né? Salário tem que ser periodicamente por hora trabalhada. Eu recebo quinzenalmente, recebo mensalmente, recebo diariamente, que seja, né? Mas tem que ser periódico pelas horas que eu trabalhei. Remuneração você fez um serviço, a gente combina um valor e eu te pago. Tudo bem? Então, isso acontecia aqui, ó, no norte. Errado e errado. Tranquilo esses dois, hein? Simples. As últimas duas, ó, múltipla escolha. 103. Relativamente ao período da história brasileira, em que o Brasil foi colônia portuguesa entre os séculos 16 e 19, assinar Brasil colônia, tudo. A despeito do relevante desenvolvimento agrícola anterior ao século XVIII,
né? Os principais séculos do açúcar, quais os principais séculos? 16 e 17, principalmente no início do século 17. Foi nesse período, então foi no século 18, a partir da atividade mineradora, se dera a efetiva ocupação do litoral. Mineração, ocupação do litoral? Idiota, né? Mineração interior, né? Minas Gerais, tá louco. E a consequente colonização do Brasil, nada a ver. B. A Revolução Praieira em Pernambuco foi um movimento nativista e emancipacionista de sentido social mais evidente no período colonial. Aqui ele está te cobrando de novo. Localização histórica. Praieira é no mesmo ano da Primavera dos Povos, 1848. Ah, eu não lembro o ano exato, mas beleza, você tem que saber que é Brasil Império. Ele está dizendo que é colônia. Então, assim, ele nem cobrou que você soubesse a data, mas ele está cobrando em que período da história do Brasil. Aqui é o mínimo, certo? Das revoltas, ela foi a mais social mesmo, era a única delas que falava em fim da escravidão, beleza? E ela tinha muito a ver com a Primavera dos Povos, porque na Primavera dos Povos você tem tanto ideias liberais quanto ideias sociais ao mesmo tempo, tudo bem? A praieira no Brasil refletiu isso, então não tem nada a ver no Brasil colônia, né? Nativista, nada a ver, tá fora também, errado. Mas ela era separatista, republicana, isso ela era. C. Decisiva na fase áurea do açúcar nordestino, a escravidão africana perdeu importância com o passar do tempo. Quer dizer, no açúcar foi importante, depois não foi mais. Na mineração não foi importante. No início do café não foi importante. Já está errado. Tendo quase desaparecido nas décadas que antecederam a independência. O Brasil Império não teve escravo. Idiota, absurdo. O tráfico cresceu e cresceu muito no Brasil Império. O início do café, né? D. A transferência do Estado português para o Brasil foi responsável por importantes transformações na colônia, a começar pela abertura dos portos, né? Transferência do Estado português, 1808. Então, abertura dos portos, fim do monopólio, fim da exclusividade, fim do pacto colonial, liberalismo econômico, né? Lembra, processo de independência, que, por sua vez, descerrou, né? Então, estava fechado, estava cerrado, descerrou, abriu então, né? Abriu o caminho para a emancipação política em 1822. É o início da nossa independência, 1808. Aí a gente lembrou 1815, elevação do Brasil ao Reino Unido, 1820, Revolução Liberal do Porto, lembra? Para Portugal, para o Brasil recolonizadora, 1822 teve guerra e 1831 com a abdicação de Dom Pedro I. Na prova de 2021, caiu 1815. Nessa prova de 2017, caiu 1808. Pode ser. Não, caiu 1820, né? Na verdade. Caiu liberal para Portugal, recolonizador para o Brasil. Pode ser que agora caia elevação do Brasil ao Reino Unido. Vamos ver. Mas você vê que o examinador gosta de cobrar isso aqui. Então, letra D de dado. Tudo bem vocês? Certo? Legal? Ó, só para mais uma informação. O grande boom do tráfico de escravos é século XVIII durante a mineração. E depois ele só continua crescendo no início do café. Certo? Né? Só para confirmar que a letra C está errada mesmo. A última questão de 2017, para a gente encerrar aqui, quase uma hora, redondo, beleza. 104. A reforma protestante ocorreu em um contexto em que vários acontecimentos refletiam as transformações pelas quais passava a Europa na transição do medievo para a Idade Moderna. Esses fatos históricos incluem a renascença cultural, que, assentada no humanismo, se afastou da temática religiosa. Não, a igreja era grande mecenas, né, do Renascimento. Aí eu ainda lembrei para você, se falar que o Renascimento foi anticlerical, errado. Antirreligioso, o dobro do errado. Então não se afasta da temática religiosa. Tem obra renascentista no Vaticano, Capela Sistina, né? Então não tem nenhum sentido isso aqui. Essa está fora. As grandes navegações que desvelaram a era dos descobrimentos anunciaram nova etapa do processo de mundialização da economia. Então, com as grandes navegações, né? Desenvolvimento do mercantilismo, mundialização da economia, é o início da globalização, né? Tem sentido, tem sentido. O surgimento de estados nacionais que centralizou o poder político nas monarquias constitucionais.
Constitucionais não, né? Absolutistas. Absolutismo. O mercantilismo, política econômica praticada uniformemente pelos Estados europeus e que defendia o livre comércio. Nossa, aí aqui tá absurdo, né? Não é uniforme, cada estado tinha o seu jeito. Então, Portugal e Espanha era mais colonialismo, né? Você vai para a França, artigos de luxo. Inglaterra, comércio marítimo. Então, não é uniforme. Livre comércio, óbvio que não, né? Monopólio do Estado, protecionismo, balança comercial favorável, superávit financeiro, colonialismo, metalismo, né? Não tem livre comércio. Fim dos monopólios? Não, monopólio do Estado. Jota, Jota. Então, letra B de bola. Certo, galera? Tranquilo? Certeza que algo que a gente viu, né, nessas duas aulas, vamos dizer assim, muito disso aqui vai estar na sua prova. E revisa as efemérides. Beleza? É isso, galera. Valeu. Abraços.